Avançamos para a lição de domingo, onde vamos ler aqui os versos iniciais. Vou pedir para a produção, primeiramente, colocar os versos 1 e 2, que o autor não comentou, mas como são os versos iniciais, eu vou pedir para a produção colocar e vamos fazer um breve comentário nesta versão que sempre utilizamos, que é a revista e atualizada no Brasil, de João Ferreira de Almeida, segunda edição, e diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz aqui a saudação tradicional dele, desejando graça e paz, menciona que ele e Timóteo estavam escrevendo, mas há um detalhe aqui, e por isso eu fiz questão de trazer esse verso. Ele não só envia essa carta para a igreja em Corinto, mas a todos os santos de toda a Acaia. A Acaia era uma província romana e Corinto a capital. E nós já vimos em outras oportunidades que Paulo, naqueles 18 meses que ficou em Corinto, ele não ficou só em Corinto. Corinto era a sua base, ele ia e vinha, ia e voltava a Corinto, mas ele visitou várias outras cidades. Nós não temos informações de que cidades foram estas e quão próspero foi o trabalho, mas muito possivelmente Paulo deixou frutos, deixou conversos em todas essas cidades nessa província da Acaia. Então, a carta, esta segunda, não somente vai para os irmãos de Corinto, mas para os irmãos que moravam nessa região. Vou pedir agora que a produção coloque os versos 3 a 5, que serão os primeiros que nós iremos comentar, segundo aqui o roteiro que seguiu o autor da lição. Então vamos ler, 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E o verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha aqui que verso interessante. Paulo inicia aqui o versículo 3, diz, dando graças, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz aqui uma definição da característica desse Pai, um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. Um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. Vemos que desta maneira Paulo define o perfil misericordioso, consolador do nosso Deus. Consolar é um verbo que chama atenção para alguém que se coloca ao lado de outro a fim de ajudar, a fim de consolar, a fim de estar ao lado para qualquer benefício que essa pessoa necessite. E interessante aqui que este verbo consolar, parakaleo, ou o substantivo paraklesis, aparecem juntos 10 vezes neste trecho que eu li e que ainda vai até o verso 8. Nós lemos de 3 a 5, ele continua no 6, no 7, até o 7, não mais do que o 7, não até o 8, até o 7. Desses versos 3 a 7, irmãos, ele aparece 10 vezes a expressão uma ou outra, ou o verbo ou o substantivo. E interessante, irmãos, que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, esta expressão, ou verbo ou substantivo, vai aparecer 29 vezes, ou seja, 1/3 de todas as vezes que estas palavras, ou na forma verbal ou substantivo, aparece nesses poucos textos aqui, do 3 até o verso 7. E esta expressão, irmãos, o uso dessa expressão e a forma como Paulo se refere, especificamente aqui no verso 4, é que nós não devemos reter só para nós aquilo que recebemos de Deus. Então, o coração aflito que foi alcançado pelas misericórdias de Deus, pela consolação divina, ele também está apto, ele deve se sentir motivado a consolar aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades ao seu redor. E eu pergunto, irmãos, constantemente nós recebemos
algum tipo de bênção consoladora, ou por meio de um sermão, ou uma ligação, ou um áudio que recebemos, enfim, de alguma maneira uma leitura, um parágrafo que lemos, e Deus então nos chama para que agora nós também sejamos agentes consoladores. Se alguém ou algum agente da consolação nos alcançou, somos agora chamados também para ser agentes da consolação. Você tem experimentado esta graça de Deus de ser consolado por qualquer motivo que seja, por qualquer fonte de onde vem a consolação? Isso tem feito com que você se sinta estimulado a ser um agente da consolação? Para nós percebermos, irmãos, a maravilhosa bênção do cristão que não retém para si aquilo que ele recebe do Senhor. Então, nos versos 8 a 11, Paulo vai falar de uma aflição que ele enfrentou. Então vamos ler, produção, o verso 8, por favor. Vamos pôr aí na tela. 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E ele vai mencionar depois, aqui no verso 9, que ele se deparou com a morte, e ele, confiando em Deus, que ressuscitará os mortos, ele seguiu em frente. Veja a que ponto Paulo chegou. Essa tribulação, irmãos, não há um consenso de todos os comentaristas, mas possivelmente pode se referir à grande sedição que aconteceu em Éfeso, mas na descrição dela de Atos 19, 22 a 41, parece-nos que Paulo foi protegido e ele mesmo foi impedido de estar no local onde esse tumulto aconteceu, mas ele corria risco junto com os demais irmãos que estavam ali. E pode ser também uma referência ao evento de Listra, registrado no capítulo 14, versos 19 e 20, onde Paulo enfrentou ali uma das mais severas atrocidades. Então, Paulo fala dessa aflição acima das forças. Por um momento a ressurreição lhe pareceu a única esperança, não é? Mas do temor da morte, eles passaram a esperança implícita, diz aqui o autor, de que Deus os livraria, e se fosse necessário, não só daquele momento, e de outras aflições que viriam futuramente. Deus se vale das aflições para nos ensinar a confiar nele, irmãos. Deus não nos envia as aflições. E aqui é muito importante nós termos essa convicção. Deus não nos envia aflições, Ele não nos envia nenhum fato, nenhum elemento que possa pôr em risco nossa vida, como uma doença, um acidente. Isso não é enviado por Deus, mas Deus se vale destas situações que, na maioria das vezes, acontece por causa das nossas próprias escolhas ou imprudências, ou por uma intenção deliberada das forças do mal. Deus se vale destas coisas para nos abençoar, para tirar proveito destas lutas e dificuldades, para que saiamos delas mais fortes, saiamos delas mais confiantes em Deus e menos dependentes de nós mesmos, e quem sabe até numa nova versão melhorada de nós mesmos. A ação de graça de Paulo evidencia também o poder da intercessão e gratidão que ele experimentou do livramento divino. Isso nos traz também uma motivação para que não só peçamos a Deus o livramento, busquemos de Deus a proteção e nunca nos esqueçamos de agradecer. E desta maneira, colocamos um ponto final aqui na lição de domingo.